A noiva do meu irmão me colocou como madrinha, depois me humilhou por ter terminado com meu ex e me baniu do casamento, mas agora meu irmão cancelou o casamento após descobrir como ela me tratou. Deveria ser um momento monumental para o meu irmão, Chris, enquanto ele se preparava para se casar com sua noiva, April. Chris e April estão juntos há pouco mais de 2 anos, e o relacionamento deles floresceu de forma especial. Chris a pediu em casamento durante uma recente viagem perfeita para a Grécia. Quando ele voltou, sua alegria era palpável, e todos nós sentimos isso. Toda a família estava empolgada, não apenas por Chris, mas também porque April era uma pessoa adorável, e os dois pareciam formar um ótimo casal. Parecia que tudo estava se encaixando à medida que os planos para o casamento se desenrolavam. April sempre sonhou em ter um casamento grandioso, quase como um conto de fadas, e Chris, sendo o parceiro dedicado que é, estava pronto para realizar esse sonho. Ele assumiu a responsabilidade de arcar com os custos, o que não era pouca coisa. Como vice-presidente de uma empresa, ele tem um bom emprego e trabalhou duro para chegar a esse ponto, mas organizar um grande casamento ainda é uma tarefa significativa. No entanto, Chris nunca pareceu se importar. Ficou claro que ele estava totalmente comprometido em garantir que April tivesse tudo o que queria. O resto da família, é claro, ofereceu seu apoio e aguardava ansiosamente a celebração, sabendo que esse casamento seria algo verdadeiramente especial. 2 meses atrás, April me convidou para um almoço e pediu que eu fizesse parte do grupo de madrinhas do casamento, algo que eu sinceramente não esperava. Eu tinha acabado de voltar para casa depois de ter morado longe da minha família por alguns anos. Por isso, April e eu não tivemos muitas oportunidades de nos conhecermos melhor. Antes desse almoço, provavelmente havíamos interagido apenas algumas vezes em reuniões ou eventos de família quando eu estava na cidade. Então, fiquei um pouco surpresa com o convite. April explicou que meu irmão ficaria muito feliz em me ver lá com eles e que ela me via como a pessoa certa para estar ao seu lado em um dia tão importante, junto com algumas de suas amigas mais próximas. Para contextualizar, Chris e eu sempre fomos muito próximos, e saber que minha presença no altar significaria algo especial para ele tornou o gesto ainda mais significativo. Por isso, fiquei profundamente honrada com o pedido. Parecia que ela não só estava me convidando para o casamento, mas também abrindo a porta para uma conexão mais próxima entre nós. Então, aceitei o convite. Parecia um passo importante para fortalecer meu relacionamento com April, além de ser uma maneira significativa de apoiar meu irmão em um dos dias mais importantes de sua vida. Agora, quero mencionar o motivo pelo qual voltei para casa. Foi porque eu recentemente saí de um relacionamento tóxico e abusivo. Ainda é difícil acreditar que meu ex, alguém em quem eu confiava e por quem me importava, poderia ter se tornado uma pessoa completamente diferente. Meu ex-namorado e eu estivemos juntos por muito tempo, e por grande parte do nosso relacionamento, as coisas pareciam boas na superfície. Tínhamos o que parecia ser uma relação estável, sem grandes discussões ou conflitos. Acho que isso é parte do que tornou tudo o que aconteceu depois tão difícil de entender. Não havia sinais de alerta, nem um acúmulo gradual de problemas. Ele nunca foi o tipo de pessoa que levantava a voz ou agia de forma agressiva. Então, de repente, sem qualquer razão aparente, o comportamento dele mudou de forma assustadora. Ele começou a se tornar agressivo de maneiras que eu nunca tinha visto antes, e parecia que eu estava vivendo com um estranho. Ele começou a gritar comigo por pequenas coisas ou a se aproximar demais de mim de maneira intimidadora quando ficava irritado. Havia uma escuridão nele que eu não conhecia, e isso me assustava. Então, em uma noite, tudo escalou. Estávamos fazendo o que normalmente fazíamos, assistindo a Netflix e relaxando. Conversávamos casualmente sobre qual filme assistir em seguida. Nada de caloroso ou contencioso, era o tipo de discussão trivial que casais têm o tempo todo. Por isso, o que aconteceu a seguir foi tão chocante e devastador. Sem provocação alguma, ele se virou para mim e, antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, me deu um tapa no rosto. A força do tapa me pegou completamente de surpresa, como se eu tivesse sido arrancada da realidade. Por um instante, não conseguia compreender o que havia acabado de acontecer.
Minha bochecha ardia com uma dor aguda que se espalhava pelo meu rosto, e quase imediatamente lágrimas começaram a encher meus olhos, não apenas pela dor física, mas pelo choque emocional esmagador. O que me perturbou ainda mais foi a expressão no rosto dele. Ele não parecia se importar. Não havia remorso, nenhum sinal de arrependimento. Ele estava completamente indiferente, como se tivesse feito algo perfeitamente normal. Então, com um tom frio e sem emoção, ele me disse que eu nunca deveria discutir com ele novamente sobre qual filme assistir. O tom dele implicava que eu de alguma forma merecia o que havia acontecido, simplesmente porque ousei expressar uma preferência por um filme. Ele então escolheu um filme de sua preferência e continuou assistindo como se nada tivesse acontecido, me deixando atordoada, magoada e confusa. Pela primeira vez, senti que a pessoa sentada ao meu lado poderia ser um monstro. Aquela noite marcou o fim de qualquer relação que um dia tivemos, e ficou claro que eu precisava sair dali. Não era uma pessoa em quem eu podia confiar ou com quem me sentia segura. Não era apenas o tapa, mas a completa falta de humanidade em sua reação, a forma como ele achava aceitável me controlar com violência. Quando o choque inicial passou, levantei do sofá sem dizer uma palavra e fui para o quarto. A adrenalina tomou conta de mim, e tudo o que eu conseguia pensar era em sair dali. Peguei minhas malas e comecei a arrumar minhas coisas. Enquanto eu fazia isso, podia ouvi-lo gritando comigo, dizendo que eu estava exagerando e me chamando de fraca por não conseguir lidar com apenas um tapa. Ele me provocava, dizendo que, mesmo indo à academia, eu ainda não era forte o suficiente. Suas palavras cortaram mais fundo do que a dor física. Eu não conseguia acreditar no quão insensível e indiferente ele estava sendo, no quão pouco ele entendia ou se importava com o dano que tinha acabado de causar. O fato de ele tentar justificar o que aconteceu, minimizar suas ações e me fazer parecer a errada por querer ir embora tornava tudo ainda mais aterrorizante. Aquela não era a pessoa que eu achava que conhecia, e percebi que continuar ali só traria mais danos. Saí sem dizer uma palavra para ele, pois não queria agravar ainda mais a situação. Nos dias seguintes, fiquei em um hotel tentando descobrir o que fazer. Por um lado, eu estava devastada. Aquele era alguém com quem eu tinha construído uma vida, e a família dele tinha se tornado como minha própria família. Mas, por outro lado, eu sabia que tinha feito a coisa certa ao sair. Não havia como voltar atrás no que aconteceu, nem como restaurar a confiança. Quando os pais dele descobriram o que havia acontecido, entraram em contato comigo. Sabia que isso aconteceria eventualmente, afinal, eles sempre me consideraram parte da família, e não era do meu feitio simplesmente desaparecer sem explicação. Quando ligaram, contei tudo. Não escondi nada, como o comportamento dele havia mudado drasticamente nos últimos meses, como ele se tornará mais agressivo e controlador e, claro, como tudo culminou naquela noite em que ele me bateu. Para meu alívio, eles ficaram preocupados também. Eles quase não podiam acreditar no que eu estava contando e, como eu, lutaram para reconciliar aquela versão dele com o filho que achavam conhecer. Concordaram que isso não era típico dele e reconheceram a gravidade da situação. Acho que foi difícil para eles ouvir, mas pelo menos não tentaram defender suas ações ou minimizar minha experiência. Isso me trouxe algum conforto, saber que eu não estava sozinha em reconhecer o quão errado era o comportamento dele. Todos que o conheciam, inclusive sua própria família, diriam a mesma coisa: aquele não era o homem que conhecíamos, e algo claramente estava muito errado. Naquela semana, os pais dele o visitaram e também perceberam que algo estava muito estranho. Era o jeito que ele estava agindo em geral, errático e fora do normal. Alarmados pelo que viram, decidiram levá-lo ao hospital para fazer um exame. Foi durante essa visita que descobriram que ele tinha um tumor cerebral. A notícia foi, no mínimo, chocante. De repente, tudo o que havia acontecido, o comportamento estranho, a agressividade e a mudança repentina de personalidade, começou a fazer sentido. Não era que ele tivesse se tornado abusivo do nada, que ele estava passando por uma mudança de personalidade devido a algo muito além do seu controle. O tumor estava afetando seu comportamento de maneiras que nenhum de nós poderia ter previsto. Quando descobri, fiquei profundamente aliviada. Isso significava que a pessoa que eu havia amado,
a pessoa que achava que conhecia, não tinha se transformado em um abusador de repente. Suas ações eram o resultado de uma condição médica que nenhum de nós sabia que existia. Comecei a sentir uma culpa enorme por ter saído do jeito que saí, mesmo sabendo que não havia como eu saber o que realmente estava acontecendo na época. Claro, essa revelação não mudava o fato de que as coisas entre nós já estavam destruídas. Nos encontramos após o diagnóstico dele, e concordamos que era melhor seguirmos caminhos separados. O tumor explicava suas ações, mas não apagava o que tinha acontecido, e eu ainda guardava ressentimento pelo tapa daquela noite. Havia muita dor, confusão e medo ainda presentes, e não era algo que poderíamos simplesmente superar. Então, tomamos a difícil decisão de terminar. Foi de partir o coração. Eu passei tanto tempo com ele, e, apesar de tudo, ainda me importava profundamente. Após o término, fiquei completamente perdida. Era muita coisa para processar: o trauma do que aconteceu, a culpa por ter ido embora e o luto por acabar com um relacionamento de longo prazo que eu acreditava que duraria. Foi então que decidi voltar para casa. Precisava de um recomeço, uma mudança de ambiente e o apoio da minha família para me ajudar a me curar. Essa história sobre o meu ex é essencial porque explica muito sobre o motivo pelo qual April começou a me ressentir após descobrir sobre meu relacionamento passado. O problema com April começa aqui. Toda a minha família conhece os detalhes do que passei e tem sido extremamente solidária. Eles entendem o quão impossível era aquela situação e por que eu não tive escolha a não ser sair. Ninguém nunca me culpou por ter ido embora, especialmente considerando as circunstâncias. No entanto, quando April descobriu o que aconteceu, ela teve uma reação bem diferente. April é bastante religiosa, e suas visões sobre relacionamentos e compromissos são fortemente influenciadas por sua fé. Sempre que nos encontrávamos para eventos familiares antes do casamento, seja almoço ou algo casual, April fazia comentários indiretos que me deixavam desconfortável e julgada. Ela deixava claro que achava que eu havia tomado a decisão errada ao deixar meu ex. De acordo com April, era errado abandonar um parceiro em momentos difíceis, independentemente das circunstâncias. Ela dizia que pessoas que deixam seus entes queridos em situações assim acabam atraindo um mau karma. Naturalmente, isso me enfurecia. Eu já estava lidando com minha própria culpa e desgosto, tentando superar o fato de que tinha deixado alguém que enfrentava uma condição médica grave, mesmo que o comportamento dele tivesse se tornado abusivo. Não era como se eu tivesse saído facilmente, foi uma decisão que me atormentou. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que não estava casada com meu ex e que não tinha nenhuma obrigação de permanecer em um relacionamento que se tornou tóxico, especialmente quando os acessos de raiva e a agressividade dele estavam colocando minha segurança em risco. Mesmo assim, os comentários de April só pioravam minha dor, fazendo com que eu me sentisse ainda pior sobre uma situação que já era dolorosa. Confiei no meu irmão e contei a ele como as observações de April estavam me afetando. Meu irmão, tentando amenizar a situação, explicou que a criação dela era um pouco diferente da nossa e que ela sempre havia sido ensinada a perseverar nos relacionamentos. Por isso, ela via as coisas dessa forma. Ele me pediu para não levar os comentários dela para o lado pessoal, dizendo que ela não estava tentando ser maldosa. Ele tinha boas intenções, mas isso não tornava as coisas mais fáceis para mim. Cada vez que eu via April, me preparava para mais algum comentário que me faria sentir julgada por uma decisão que já era difícil de carregar. As coisas pioraram quando os convites do casamento foram enviados. April foi gentil o suficiente para permitir que todos tivessem direito a um acompanhante, o que eu apreciei. Porém, ao enviar meu RSVP, indiquei que iria sozinha. Eu ainda estava me recuperando do término e não estava em condições de levar alguém novo à minha vida. Para minha surpresa, April começou a insistir que eu deveria convidar meu ex para o casamento. Dei risada da ideia e disse diretamente que isso era impossível. Eu não falava com ele desde o término, e a ideia de convidá-lo para o casamento do meu irmão, de todos os lugares, não fazia sentido algum. Eu estava apenas começando a me curar, e trazê-lo para um evento tão íntimo da família parecia errado em todos os aspectos. Mas April não parecia entender isso.
Ela continuava insistindo, repetindo que seria um gesto bonito e que eu deveria deixar o passado para trás. Disse que ele devia estar sofrendo desde que terminei com ele e que eu deveria, pelo menos, dar a ele a chance de aproveitar o casamento. Parecia que ela nem tentava entender meus sentimentos sobre a situação. Normalmente, eu apenas acenava com a cabeça e tentava ignorar os comentários dela, como meu irmão havia me sugerido, apenas para manter a paz. Mas, como você pode imaginar, eu estava começando a ficar muito irritada com ela. Até que, em uma ocasião, ela cruzou completamente a linha. Estávamos todas em um almoço que April organizou para seu grupo de madrinhas. Falávamos sobre vestidos e outros detalhes do casamento, tentando aproveitar o clima leve e animado que vem com o planejamento de um casamento. Mas, como era de costume, April encontrou uma maneira de trazer o assunto de volta ao meu ex. Na frente de todas, ela começou a falar novamente sobre como eu fui cruel por terminar com ele depois que ele foi diagnosticado com um tumor no cérebro. Ela retratou a situação como se eu fosse uma mulher insensível que abandonou alguém no momento mais difícil da vida dele. Eu podia sentir a tensão no ar enquanto April continuava a me pintar como a vilã na frente das outras madrinhas. Foi humilhante e enfurecedor. Estávamos ali, supostamente em um ambiente descontraído, falando sobre vestidos e os preparativos do casamento, e ela decidiu transformar a minha experiência mais dolorosa em um assunto de fofoca casual. As outras madrinhas, que eram amigas de infância de April e provavelmente compartilhavam valores religiosos e morais semelhantes, começaram a me bombardear com perguntas sobre meu ex e nosso relacionamento. Elas ficaram insistentes, e eu podia sentir minha paciência se esgotando rapidamente. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Não era mais apenas sobre o meu ex, já era sobre a incapacidade de April de respeitar minhas escolhas e meus limites. Sem me conter, perguntei diretamente a April qual era o problema dela comigo. Exigi saber por que ela estava tão obcecada com meu término e meu ex. Foi a primeira vez que a confrontei de maneira tão direta, e ela ficou visivelmente surpresa. Pude ver o choque em sua expressão, pois ela claramente não esperava que eu a questionasse, ainda mais na frente de suas amigas. Finalmente, ela respondeu, mas o que ela disse me deixou ainda mais furiosa. April afirmou que, agora que estava se casando com meu irmão e entrando para nossa família, ela sentia que, se eu podia desistir tão facilmente do meu parceiro, isso refletia mal não apenas sobre a minha criação, mas também sobre o meu irmão. Ela continuou dizendo que meu irmão sempre havia contado para ela sobre meu relacionamento de longa data com meu ex, e saber que eu terminei um relacionamento tão longo sem, na visão dela, ter pensado cuidadosamente, refletia negativamente sobre o meu caráter e, por extensão, sobre a minha família e o meu irmão. As palavras dela foram como um tapa na cara. Eu mal podia acreditar no que estava ouvindo. April sentia que tinha o direito de me dizer o que eu deveria ou não ter feito em uma situação da qual ela sabia apenas fragmentos. O fato de ela pensar que minhas escolhas pessoais tinham algo a ver com o relacionamento dela com meu irmão era inacreditável. Eu estava furiosa. Disse a ela com firmeza que meu relacionamento com meu ex não era da conta dela e nunca tinha sido. Apontei que minhas decisões de vida não tinham absolutamente nada a ver com a minha família ou meu irmão. Deixei claro que não toleraria mais que ela ultrapassasse meus limites e que, a partir daquele momento, ela deveria parar de tocar nesse assunto. O clima na mesa ficou pesado, e eu podia sentir o desconforto no ar. Não fiquei ali nem mais um minuto. Peguei minhas coisas e saí. Eu já havia dito o que precisava. Desde aquela conversa acalorada com April, as coisas entre nós só pioraram. Ela nunca me pediu desculpas, e eu também não pedi. Sempre que eu pensava que talvez pudéssemos superar isso, ela encontrava novas maneiras de descarregar sua frustração em mim. O drama com o vestido foi o próximo capítulo. April aprovou os vestidos de todas as outras madrinhas sem problemas, mas, quando chegou ao meu, ela continuou mudando de ideia. Tive que refazer meu vestido 4 vezes, cada um de acordo com o tema do casamento, mas nenhum parecia agradá-la. Ficou claro que não se tratava do vestido em si, já ela estava tentando dificultar a minha vida. Por causa da tensão entre nós, não queria iniciar outra discussão,
então concordei com as mudanças, esperando que aquilo fosse o fim. Mas, é claro, não foi. Depois da saga do vestido, o próximo problema foi minha aparência. April me disse diretamente que eu deveria fazer um bronzeamento artificial antes do casamento. Fiquei atônita. Nunca havia feito um bronzeamento na vida, e não tinha a menor intenção de começar agora, especialmente não para o casamento de outra pessoa. Ela explicou que, por causa da minha pele naturalmente clara, eu me destacava demais entre as outras madrinhas, e ela queria que eu me uniformizasse para as fotos do casamento. Não pude acreditar no que estava ouvindo. Foi ofensivo em muitos níveis. Ser informada de que meu tom de pele não combinava com a visão dela foi insultante e doloroso. Respondi firmemente que não faria um bronzeamento artificial apenas para me misturar nas fotos dela. Inclusive, ofereci-me para ficar fora das fotos, caso isso realmente a incomodasse tanto, mas recusei mudar minha aparência para satisfazê-la. Depois do problema com o bronzeamento artificial, surgiu mais um drama, o plano para a despedida de solteira de April. Ela queria que todas as madrinhas organizassem uma festa extravagante, o que, por si só, não era uma ideia absurda, mas as expectativas dela eram completamente fora da realidade. April insistiu que todas nós contribuíssemos com centenas de dólares para levá-la a um resort luxuoso com tudo incluído. Era um pedido financeiro exorbitante, e eu não era a única que achava isso exagerado. Outra madrinha também expressou preocupação, apontando que não era viável para todas nós gastarmos tanto dinheiro. Como de costume, April se ofendeu. Durante um almoço recente, ela nos repreendeu, acusando a mim e a outra madrinha de não sermos boas madrinhas por não estarmos dispostas a gastar tanto com ela. Disse que era nosso dever como parte do grupo dela e que não deveríamos nem questionar suas demandas. Parecia que nada do que fazíamos era suficiente para agradá-la. Ela continuava insistindo no luxo da festa, mas eu finalmente tive o suficiente. Resolvi bater o pé e disse, diretamente, que não iria ceder às exigências dela. Expliquei que estava disposta a gastar dinheiro para organizar uma boa festa, mas não ia arruinar meu orçamento para agradá-la. Isso foi a gota d'água para April. Em um acesso de raiva, ela começou a gritar comigo na frente de suas amigas e, então, me desinvitou do casamento do meu próprio irmão. Disse que, se eu não estava disposta a gastar dinheiro com ela, isso significava que eu não a respeitava como futura esposa do meu irmão. Continuou dizendo que não havia lugar para pessoas mal intencionadas como eu no dia especial deles e que, por isso, não queria que eu fosse ao casamento. Eu fiquei chocada. Era inacreditável que ela fosse tão longe por algo tão trivial. Ela estava me excluindo de um dos momentos mais importantes da vida da minha família. Não era apenas um ataque pessoal, era uma tentativa de me apagar de um evento significativo para todos nós. Eu queria discutir, mas me lembrei de que meu irmão a amava e não queria complicar as coisas para ele. Então, simplesmente disse, tudo bem, não irei ao seu casamento. Espero que você tenha um ótimo dia com o meu irmão e o resto da minha família. April não respondeu, apenas pediu que eu saísse, e eu fui embora. Aceitei a situação, mesmo me sentindo magoada e frustrada. Quando meu irmão descobriu que April me desinvitou, ele ficou compreensivelmente chateado. Ligou para mim pedindo uma explicação, e eu contei tudo o que tinha acontecido entre nós. Depois disso, não sei exatamente o que ocorreu entre April e ele, mas parece que meu irmão a confrontou sobre tudo. O que sei é que, alguns dias depois, meu irmão anunciou para mim e para o resto da família que o casamento estava cancelado. Ficamos em choque. Ele decidiu que não iria mais se casar com April. Eu me senti terrível, pois parte da minha família começou a me culpar por esse desfecho. Disseram que era minha culpa por não ter feito pequenos ajustes para agradar April. Na visão deles, se eu tivesse sido mais flexível, talvez pudesse ter evitado a tensão que levou ao rompimento. Foi frustrante, porque, do meu ponto de vista, April me tratou mal por meses, e as questões que surgiram entre nós não eram pequenas de forma alguma. Mas, para minha família, parecia que, se eu tivesse cedido um pouco mais, tudo poderia ter sido evitado. Atualização 1. Minha família me apoia e entende que April foi dura comigo,
mas eles acham que eu poderia ter lidado com as coisas de outra forma, como ceder às exigências dela. Eles acreditam que meu irmão, sendo muito protetor comigo, pode ter reagido de forma exagerada com April, o que contribuiu para o cancelamento do casamento. Além disso, a família de April começou a nos contatar, culpando-me pelo fiasco. Planejo sentar com meu irmão para conversar em mais detalhes sobre o que ele está sentindo. Atualização 2. Já se passaram algumas semanas desde que meu irmão anunciou que o casamento com April estava cancelado, e a realidade da situação começou a se consolidar. É surreal pensar em como tudo mudou tão rapidamente. No início, eu esperava que as coisas se resolvessem e que meu irmão encontrasse uma maneira de se reconciliar com April. Mas, à medida que os dias se transformaram em semanas, ficou claro que o relacionamento deles estava além de qualquer reparo e que ele não queria mais nada com ela. Conversei com meu irmão para entender melhor por que ele tomou a decisão repentina de cancelar o casamento. Ele me contou que, durante a briga com April, ela disse muitas coisas horríveis sobre mim e até mesmo sobre os nossos pais. Ele confessou que, embora April já tivesse demonstrado comportamentos controladores no passado, ele costumava ignorar. Mas, depois de ouvir de mim como ela havia me tratado durante meses, com suas demandas excessivas, sua necessidade de controlar todos os detalhes do casamento e sua total falta de consideração pelos meus sentimentos, ele percebeu que ela era uma pessoa muito cruel. Meu irmão também disse que ficou incomodado com o fato de April nunca assumir a responsabilidade por suas ações. De alguma forma, ela sempre agia como se fosse superior às outras pessoas por causa de suas crenças, e ele percebeu que não podia mais ignorar esse comportamento. Então, ele decidiu terminar o relacionamento. Enquanto isso, April não parou de me perseguir. Ela continuou me enviando mensagens de texto e deixando vários recados de voz, acusando-me de ter arruinado o futuro dela. Nos recados, ela praticamente gritava comigo, dizendo que eu seria punida pelos meus atos. Estou pensando seriamente em bloqueá-la, especialmente agora que tenho certeza de que meu irmão nunca voltará a ficar com ela. Atualização 3. Já se passaram 2 meses desde que meu irmão cancelou o casamento, e meus pais, que inicialmente me culpavam pela situação, finalmente deixaram o assunto de lado. No começo, eles achavam que eu poderia ter exagerado ou contribuído para a tensão entre April e meu irmão. Mas, depois que sentei com eles e mostrei os recados de voz e as mensagens que April me enviou antes de eu decidir bloqueá-la, a percepção deles mudou completamente. Eles ficaram genuinamente chocados, incapazes de reconciliar a imagem de April, uma garota doce e de fala mansa que sempre demonstrava carinho, com alguém tão cruel e vingativo em particular. Agora, meus pais apoiam completamente a decisão do meu irmão e estão aliviados por ele ter cortado os laços com alguém que claramente guardava tanta negatividade. Quanto ao meu irmão, ele está bem. Embora sinta a falta de April de vez em quando, ele está confiante de que tomou a melhor decisão. Ele sabe que continuar o relacionamento provavelmente teria levado a mais desgostos e disputas no futuro. Nosso relacionamento, como irmãos, permanece forte, como sempre foi, e sou grata por isso. Toda essa situação não prejudicou nosso vínculo, o que é algo que eu realmente valorizo. Obrigado por assistir até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Enquanto isso, clica em um desses vídeos que separei para você.